Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas de sistema endócrino com o assunto glândulas suprarrenais. Então preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Bom, vamos ao assunto da aula. Hoje a gente vai falar a respeito das glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais são duas glândulas endócrinas que ficam localizadas acima dos nossos rins, nos polos superiores dos rins. E elas são glândulas pequenas, que pesam aí cerca de 4, 5 gramas cada uma. Cada glândula possui duas porções. Uma porção mais externa ou mais periférica, que é chamada de córtex suprarrenal. Aliás, a palavra córtex é usada para designar outras estruturas do nosso corpo também, como o córtex cerebral, por exemplo. E as estruturas que são chamadas de córtex vão ser sempre estruturas que estão localizadas nas regiões mais externas, mais periféricas dos órgãos, porque a palavra córtex, ela significa casca. E as glândulas suprarrenais também possuem outra porção, uma porção que é mais interna, mais central, e é chamada de medula suprarrenal. A palavra medula também é usada em outras estruturas do corpo, como medula espinal e medula óssea. E antes que vocês me perguntem, sim, tá correto falar medula espinal. Tanto o termo espinhal quanto o termo espinal estão corretos, mas o termo espinal ele é mais atualizado. Voltando na medula então, a palavra medula ela significa miolo. Então todas as estruturas no corpo que são chamadas de medula são estruturas que estão mais centrais. Então a gente tem a medula suprarrenal, que é a região mais interna, mais central da glândula suprarrenal, assim como a gente tem a medula óssea, que está localizada na parte interna aí dos nossos ossos. A medula e o córtex suprarrenal, eles possuem funções diferentes também, eles produzem hormônios diferentes. Enquanto a medula suprarrenal produz hormônios que são chamados de catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina, o córtex suprarrenal produz hormônios esteroides, chamados também de corticosteroides. Vamos falar um pouquinho mais sobre os hormônios do córtex suprarrenal primeiro, que são os hormônios corticosteroides. Dentro aí desses hormônios, a gente tem os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os esteroides sexuais, todos eles produzidos aí pelo córtex suprarrenal. O mineralocorticoide mais potente aí, secretado pelo córtex suprarrenal, é a aldosterona. No geral, os mineralocorticoides, eles estimulam aí os nossos rins a reter sódio e água no organismo e a eliminar e excretar potássio pela urina. Essas funções ajudam a controlar a pressão arterial do nosso organismo, já que elas estão relacionadas aí com o controle de líquidos, de água dentro do corpo, e regulam também o equilíbrio hidroeletrolítico. A aldosterona, por sinal, faz parte de um sistema importante de controle da pressão arterial que a gente tem no nosso organismo, que é chamado sistema renina-angiotensina aldosterona. O principal glicocorticoide que o córtex suprarrenal produz é o cortisol. A secreção do cortisol acontece quando o córtex suprarrenal ele é estimulado por um outro hormônio produzido lá pela adenohipófise, um hormônio chamado ACTH também. O cortisol tem várias funções aí no nosso corpo. Uma delas é estimular a produção de glicose a partir de aminoácidos e de ácido lático. Ele colabora então para o aumento da concentração de glicose no nosso sangue e ele também promove a lipólise, que é a quebra de gordura. O cortisol ele também tem um efeito anti-inflamatório e antialérgico, e é por isso que ele é usado de forma exógena
como um medicamento. Já os esteroides sexuais secretados pelo córtex suprarrenal, eles são androgênios fracos, que suplementam os esteroides sexuais secretados pelas gônadas. Falamos então dos principais hormônios do córtex suprarrenal. Vamos ver então as funções dos hormônios da medula suprarrenal. Como eu já falei para vocês, a medula suprarrenal secreta aí hormônios que nós chamamos de catecolaminas, que são os hormônios adrenalina e noradrenalina. Os efeitos desses hormônios, eles são semelhantes aos efeitos do sistema nervoso simpático. Os efeitos do sistema nervoso simpático são aqueles efeitos de luta ou fuga que eu falei na playlist lá do sistema nervoso. Aliás, a medula suprarrenal é inervada por neurônios simpáticos. E as ações da adrenalina e da noradrenalina incluem o aumento da glicemia e de ácidos graxos no sangue, o aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco, a vasodilatação das coronárias e o aumento da frequência respiratória. Esses hormônios, então, a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol, são hormônios que estão relacionados e são produzidos no nosso organismo em situações de estresse. Revisando, então, as glândulas suprarrenais são duas glândulas pequenas que estão localizadas acima dos rins. Elas são divididas em duas partes, uma porção mais externa, chamada de córtex suprarrenal, e uma porção mais central, chamada de medula suprarrenal. Os hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal são os corticosteroides. Os principais corticosteroides produzidos são os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os esteroides sexuais. A medula suprarrenal produz os hormônios catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!